Davi, e agora? Para. É pra começar. Vou lá. Silêncio a partir de agora. O bom é que vocês não veem os bastidores, viu, irmãos? Mas é isso aí, a tecnologia nos dá essa oportunidade de nos comunicarmos, né? E a gente vai aprendendo aí cada detalhe, vai aprendendo com cada live que a gente faz. Lembrando que, né, cada vez que a gente faz uma live, a gente quer levar a mensagem do Senhor, quer levar a palavra até vocês. E a verdade é que vocês vão também se acostumando conosco, mesmo que estamos longe da igreja, mas estamos unidos, né, através da tecnologia. Então vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Eu quero desde já agradecer a todos que estão nos assistindo. Estamos, né, em 3 plataformas, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu me chamo Thiago, membro aqui da Casa de Oração de Joatuba. Você que não me conhece, que está seguindo pelas redes sociais aí do Júlio César, né? Não sou eu, Júlio César, e sim, ele falará daqui a pouco, logo após os louvores, ele trará a palavra. Mas eu quero iniciar, então, o nosso culto com uma palavra de oração e vamos passar aos louvores. Desde já, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Vamos orar? Para nosso no céu, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos o nome, o reconhecimento que o Senhor fez tudo por nós e nada por fazer deixou. Hoje, Pai, nos reunimos para poder louvar o Teu nome e também ouvir uma mensagem da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, falar aos corações de todos que estão nos ouvindo também por esses meios de comunicação e que nessa noite o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado e que vidas possam ser tocadas pela Tua Palavra e dessa forma venham ser edificadas também para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua direção em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter então uns minutos de louvores e logo após Júlio César trará a palavra. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Medite neste hino, medite neste versículo. Você
chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. É o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
Vamos passar sem delongas ao nosso irmão Júlio. Está com oportunidade, continue em reverência e confiando que o Senhor há de falar conosco nessa noite. Já falou através dos cânticos, mas vai falar também através do nosso irmão. Uma boa noite para você que nos acompanha. É sempre um privilégio saber que temos você aí do outro lado, cultuando a Deus juntamente conosco. Temos a convicção de que esse período vai passar, de que nós estaremos juntos novamente, se não como igreja na localidade, com o Senhor na eternidade. Mas enquanto Ele ainda nos permitir estarmos assim, nós permaneceremos, mas não sem anunciar a sua palavra, sem dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, aquele que cuida de nós. E o meu desejo e a minha oração nessa noite é que a palavra possa te alcançar aí do outro lado, que você seja edificado por ela, que a sua vida seja transformada pelo poder dessa palavra. Essa semana eu pensei um pouco no tema a ser tratado, e o que veio à minha mente foi: me decepcionei com a igreja, e agora? Quantos de nós já não tivemos motivo de decepção? Quantas decepções eu e você já não tivemos, já não fizemos pessoas sofrerem conosco? Decepções são sempre reais na nossa jornada, queiramos ou não, elas estarão sempre presentes. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes a gente pensa que a idade, quanto mais velho a gente vai ficando mais maduro e começando a ter algumas reflexões diferentes do que tínhamos há 10, 20 anos atrás. Eu com 51 anos já reflito algumas coisas e vejo que nessa caminhada de 28 anos com o Senhor, já passei por muitas decepções, mas também tenho a consciência de que decepcionei muitas pessoas. As que tive a oportunidade de reparar, eu pude reparar. Aquelas que eu não sei que decepcionei, mas se também souber, terei a oportunidade, quero ter a oportunidade de reparar com um pedido de perdão. E é sobre isso que a gente vai falar. Em primeiro lugar, quando alguém me pergunta, alguém chega para mim e diz: Júlio, eu me desviei da igreja. Então tá, eu te faço duas perguntas: você se desviou da igreja ou do caminho? Aqueles que serviam a Cristo nos primeiros séculos da igreja eram chamados os do caminho, ou significa aqueles que seguem a Cristo, que é o caminho. Então eu pergunto: você se desviou da igreja, quatro paredes, ou se desviou do caminho? Se desviar da igreja, parar de vir à igreja é uma coisa. Se desviar de Cristo, que é o caminho, é outra coisa totalmente diferente. Então nós vamos entender um pouquinho sobre esse desviar, sobre essas decepções que nós passamos. Porque via de regra, aqueles que se decepcionam com a igreja, resolvem, decidem não mais frequentá-lo. Então, três questões que eu quero que respondamos nessa noite. Em primeiro lugar, o que é igreja? Igreja é a assembleia daqueles que um dia nasceram de novo, pela fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Não tem como uma pessoa nascer de novo se não houver a ação do Espírito Santo, que vai convencê-la do que aquilo que a Bíblia diz é verdade. De que Jesus Cristo foi à cruz, se deu por você, se entregou para te salvar, morreu no seu lugar. Então, igreja são as pessoas que se reúnem, pessoas que têm uma fé comum. Jesus Cristo se entregou na cruz por mim, eu criei nele, eu nasci de novo. Então, igreja é composta por pessoas que nasceram de novo. E nascer de novo é um ato exclusivo de Deus, mas que requer da nossa parte depositar a nossa fé em Cristo, naquilo que a palavra de Deus diz. Segunda questão: que igreja eu frequento?
decepcionei com a igreja, eu preciso entender que igreja eu frequento. Alguns parâmetros que fazem entender que a Bíblia fala de uma igreja que deve ser coerente com o que Deus diz. Em primeiro lugar, deve ser uma igreja cristocêntrica. O que significa isso? Cristo é o centro, Cristo é pregado, Cristo é anunciado, o Evangelho é anunciado, o Evangelho ou as boas novas de que Cristo se deu na cruz por nós pecadores. Essa mensagem é o centro da pregação de toda a igreja que se diz cristocêntrica. Cristo deve ser o centro. Se você frequenta uma igreja onde Cristo é o centro, então você está numa igreja onde a ministração da palavra é coerente com aquilo que Deus diz. Igrejas que focam tudo menos Cristo não é uma igreja cristocêntrica. Precisa ser uma igreja que a palavra, onde a palavra de Deus seja pregada e ensinada com coerência. Jesus Cristo tem sempre que ser o centro de todas as ministrações. E em terceiro lugar, uma igreja que entende o propósito da sua existência. Pedro vai dizer na sua primeira carta: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele fala da igreja, ele fala dos santos, e está dizendo que ele nos salvou, que ele nos comprou, para que nós anunciemos as grandezas daquele que vos chamou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é a igreja? Essa assembleia de santos, comprados por Cristo Jesus, que ministram toda a palavra como Cristo sendo o centro, e que sabe que toda a sua existência é para anunciar as virtudes de Deus, ou as grandezas de Deus. Se você se reúne numa igreja assim, então se você se decepcionou, a nossa conversa será em relação a essa igreja. Se é uma igreja que não anuncia Cristo, você não está numa igreja cristocêntrica, então você precisa rever os seus conceitos da igreja que você frequenta, porque a igreja precisa ser cristocêntrica. Pensando nisso, nessa igreja, nós vamos definir decepção. E eu fui no Google buscar o que é decepção. E a definição que ele traz é um sentimento de desgosto, de mágoa ou desalento, sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia, ausência de alegria. Ele teve uma grande decepção afetiva, desapontamento que, causado por uma circunstância imprevista, caracteriza o mal. As decepções sempre serão imprevistas. Eu não posso prever que serei decepcionado. Elas são imprevisíveis, são imprevistas. E eu digo que criar expectativas nas pessoas nos torna suscetíveis às decepções. Entenda isso. Criar expectativa nas pessoas nos torna suscetíveis às decepções. E eu quero tratar aqui 3 exemplos de pessoas que passaram por experiências de decepção. Uma delas é Davi. Não se sabe ao certo quem, mas se sabe que foi uma pessoa muito próxima de Davi que o decepcionou, que o traiu. E Davi, sentindo o peso dessa traição, desse desapontamento com esse tão próximo, com esse irmão tão querido e tão próximo dele, mas que de certa forma o traiu e decepcionou, ele coloca para fora esse sentimento num salmo. E num dos versos desse salmo, Davi vai dizer: não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente, meu amigo mais chegado. Decepções sempre serão causadas por pessoas próximas a nós, por pessoas que estão ligadas
afetivamente a nós, pessoas que nós estimamos. Se alguém que você não conhece fizer uma promessa e não cumprir, você vai dizer, ainda bem que eu não dei crédito. E paz. Mas se alguém que é próximo a você, que você confia, e que de certa forma, em algum momento da vida, da sua jornada, te traiu ou te decepcionou, isso vai pesar, isso vai doer. Por isso que decepções são causadas por pessoas que estão próximas a nós, ligadas por algum elo afetivo. E Davi vai dizer mais, justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus, Davi está falando de um irmão querido e amado, que ia junto com ele para a casa de Deus, que ia junto com ele adorar a Deus. Então, meu querido, eu quero te preparar para a realidade de que a igreja é um lugar onde nós estamos suscetíveis às decepções, porque estamos ligados a pessoas de forma afetiva, somos irmãos em Cristo, temos um elo de amor em Cristo. E Davi está dizendo que ele sofreu por causa de um irmão. E dá para até perceber um ar de tristeza no que Davi está dizendo. Poderia ser o inimigo, eu saberia me defender. Davi é um homem de guerra, que fosse o inimigo, eu me defenderia dele. Mas com você, meu irmão, é mais difícil tratar. Com você, dói mais. Então, as decepções que nós passamos dentro da igreja, e quando eu digo igreja, eu falo da igreja que eu defini nos 3 pontos, nas 3 perguntas iniciais, dizendo dessa igreja, e que nós sofremos decepções, e que somos sim suscetíveis a elas. Uma outra pessoa que também passou por um momento desse, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era tão apegado às pessoas que ele tinha por perto, que ele tinha um elo tão amigável, de amor com essas pessoas, que ele dizia, quem sofre que eu não sofra, quem chora que eu também não chore. Numa das suas experiências, quando Epafrodito foi levar-lhe uma oferta na igreja dos Filipenses, Epafrodito adoeceu, Paulo sofreu com esse homem. Paulo chorou por causa desse homem. Paulo orou por Epafrodito, até que Deus restabelece a saúde de Epafrodito e ele volta para a igreja de forma saudável. Esse homem se apegava às suas amizades, ele tinha esse elo de amor, e por isso estava suscetível às decepções. Quando ele estava pela segunda vez preso em Roma, a segunda carta de Paulo vai mencionar isso. Preso em Roma, ele sabia que a sua morte estava chegando. Tanto que ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas também a todos aqueles que esperam a sua vida, ou que amam a vida de Cristo. Esse homem está pronto para morrer. Mas ele vai escrever a segunda carta e vai dizer assim, olha, procura vir ao meu encontro, escrevendo para Timóteo, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Há uma urgência nisso. Timóteo, eu tenho urgência em que você venha ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, havendo amado o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. 3 menções são feitas acerca de Demas. Pouca coisa se fala acerca de Demas, mas que Paulo chama de companheiro. Era um companheiro de jornada. E vai dizer que Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Quando eu digo para você que a idade nos faz refletir sobre coisas que nós não refletimos antes, é um privilégio que temos de amadurecer e de pensar diferente acerca de coisas que pensávamos há 10, a 20 anos atrás. Paulo investiu na vida de Deus. Paulo tinha Demas como um companheiro. E na hora que Paulo mais precisava, na hora que Paulo estava preso numa masmorra, a idade
idade já avançada, quase chegando à sua morte, na hora que ele mais precisou de um companheiro, Demas o abandona. Não sei se você já passou por isso, de ter pessoas tão próximas a você, e no momento em que você mais precisou dessa pessoa, ela não estava por perto. Por alguma razão ela se distanciou. Você gritou, você chorou, e ela não estava próxima de você e nem sequer podia te ajudar. É isso que Paulo está dizendo. Uma decepção passada pelo apóstolo. Talvez ele não esperasse em Demas, mas ele cita o fato de que Timóteo vem depressa. Eu preciso de você. Eu preciso de você comigo. Eu preciso de você do meu lado. Porque Demas me abandonou. Quantos de nós não sofremos abandono na igreja? E a questão da reflexão que ele vai dizer: toma contigo a Marcos e traze-o contigo. Traz Marcos com você. Não sei se você conhece a história de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que na primeira viagem de Paulo, ele leva João Marcos com ele. Só que Marcos, ainda novo, pede para voltar. Não queria seguir. Paulo ficou meio enfurecido com a atitude de Marcos. E depois ele quer viajar novamente com Paulo. E Paulo vai dizer para Barnabé: não, Barnabé, ele não vai. Ele abandonou a primeira vez, ele não está pronto, ele não vai. Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Então Paulo segue a viagem e Barnabé fica com Marcos. E agora, depois de anos, Paulo vai dizer para Timóteo: traz João Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. A visão mudou. O pensamento mudou. Talvez João Marcos tenha ficado decepcionado com Paulo. Talvez Marcos vai dizer: Paulo não acreditou em mim. Paulo não acreditou que eu tenha amadurecido, que eu fui infantil da primeira vez. Quantas vezes você já não tenha passado por isso, ou já não passou por isso? De alguém não acreditar que você fosse capaz de fazer algo, e dizer: você não pode. Isso para você foi uma decepção. Isso talvez tenha sido para você um motivo de sair da igreja e dizer: eu não volto, eu não coloco mais os pés lá. Mas eu quero que você reflita, ao longo do que nós vamos falar, eu quero que você reflita no que aconteceu mais à frente, diante dessas decepções. Agora uma terceira, e a terceira eu vou colocar uma interrogação. E nessa interrogação, você vai me responder: Jesus se decepcionou? Porque veja bem, durante 3 anos e meio, Jesus caminhou com os seus discípulos, escolheu 12, treinou esses 12, os capacitou para reproduzirem aquilo que ele havia investido neles, para dar sequência a uma obra que ele iniciou e que perdura hoje, e que é a causa e a razão de nós termos crido em Cristo, porque essa palavra chegou até nós, porque Cristo escolheu 12, e esses 12, com exceção de Judas, propagaram a palavra, e ela chegou até nós. Mas ele investiu em 12, um deles, especificamente, chamado Pedro. Pedro, que na sua impetuosidade, no seu jeito firme de ser, no seu jeitão de eu não levo desaforo para casa, comigo na espada, eu corto a orelha, não fala alto comigo, que eu revido. Pedro era desse tipo. E nas frases de Pedro ele dizia: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu irei. Senhor, o Senhor não vai morrer, de modo algum isso vai acontecer com o Senhor, mas se acontecer, eu quero estar com o Senhor, eu não vou te deixar. A minha pergunta para você: lá na frente, Jesus vai se decepcionar com Pedro? Eu queria que você pensasse sobre ele. Quando Jesus foi preso no Getsemane, ele foi levado como um ladrão, como o sujeito da pior estirpe que podia passar pela terra. Ele foi levado para ser julgado no Sinédrio. A Bíblia diz que esse homem chamado Pedro o acompanhava de longe. Ele não queria envolvimento com Jesus. Talvez você possa pensar
que na cabeça de Jesus ele esperava que Pedro realmente cumprisse aquilo que ele havia dito lá atrás. Eu morro com o Senhor. Se te prenderem, eu vou junto. Frases firmes, né? Frases tão sinceras, num coração tão disposto a ir à morte por causa do seu Senhor, daquele que ele havia deixado tudo para o seguir. Quando Jesus vai andando, indo para o Sinédrio, ele dá uma olhada para Pedro, e Pedro olha para ele, e a Bíblia diz que Pedro não queria envolvimento com Jesus. Ele se assenta, e ao redor de uma fogueira, algumas pessoas que também eram coniventes com condenar a Jesus, com levá-lo para a cruz, vão dizer para Pedro: você é um deles. E aquele homem tão firme nas suas convicções vai dizer: eu não conheço esse homem. Aí outros vão dizer: com toda certeza és igualmente um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, meu querido irmão. Quem nasceu de novo, quem conhece a Cristo, eu digo para mim e para você, onde você estiver, se você nasceu de novo, está fora da igreja por alguma decepção, a tua fala te denuncia. Se você nasceu de novo, você só está fora da igreja, quatro paredes, mas a tua fala te denuncia. Você é um deles. E Pedro vai ouvir isso e vai dizer: eu não conheço esse homem. Começa a praguejar e começa a dizer: eu não conheço esse homem. Depois da terceira vez negando, o galo vai cantar. E esse homem tão firme nas suas convicções vai chorar amargamente por ter traído e negado aquele que andou com ele durante 3 anos e meio, falando de amor, falando de paz, falando de estar junto, falando que daria a vida por eles. E agora Pedro vai negá-lo. Por isso a minha pergunta: Jesus se decepcionou com Pedro? É claro que não. Por isso que eu digo que as decepções, nós estamos sujeitos às decepções e cada vez mais suscetíveis a ela, quando nós depositamos no outro as nossas expectativas. Jesus não depositou expectativa em Pedro, porque Jesus sabia quem Pedro era. Jesus conhecia Pedro, as suas frases: eu morro com o Senhor, eu vou para onde for, se for preciso ser preso, eu vou. Jesus olhava para ele e dizia: Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te peneirar como trigo. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus jamais se decepcionou comigo e com você, pelo simples fato de ele conhecer a mim e a você. Ele sabe que às vezes as falas nossas tão firmes, tão certas, tão sinceras, de que: Senhor, eu vou te seguir até a morte, Senhor, eu jamais vou desviar dos teus caminhos, Senhor, se eu me desviar dos teus caminhos, o Senhor me leve de uma vez. Quantas vezes você e eu já não dissemos isso? Quando eu era novo convertido, eu dizia para Deus isso: se eu me desviar, me leve para casa. E um dia encontrei um irmão amado e querido, que dizia a mesma coisa. Júlio, eu disse para Deus: Deus, se eu me desviar do teu caminho, eu prefiro que o Senhor me leve. E por algumas vezes encontrei pessoas, irmãos queridos e amados, apaixonados por Cristo, com desejo de segui-lo fielmente, e que disseram a mesma coisa. Aí eu fico pensando, se Deus levasse a sério o que nós falamos, nós já não mais estaríamos aqui. Decepções são causadas por pessoas próximas a nós. Jesus não se decepcionou com Pedro. Jesus não se decepciona comigo e nem com você, nem com as suas atitudes impetuosas, de negá-lo, de traí-lo, dizer: não quero mais saber do Senhor, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Ele não se decepciona, ele simplesmente ouve o que nós estamos dizendo. Então, se a minha decepção é com a igreja, estou falando igreja dentro das 3 perguntas que eu respondi no início, com essa igreja verdadeira que proclama Cristo, que tem no seu ajuntamento o exercício dos dons, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados e a igreja seja edificada, é dessa igreja que eu estou falando. Se você se decepcionou em algum momento com essa igreja,
uma ofensa de um irmão? Foi uma palavra mais dura do pastor, do presbítero? Qual foi a razão de você ter se decepcionado com a igreja? Eu dei a você 3 pontos. Dei a você 3 exemplos de pessoas que se decepcionaram. Um deles foi Davi, homem segundo o coração de Deus, que foi traído por um irmão amado e querido que ia junto com ele para a casa de Deus para adorar a Deus. Dei o exemplo de Paulo, que investiu pesado na vida de homens, discípulos, que no momento que ele mais precisou, o abandonaram. Dei o exemplo de Jesus, não como alguém que fora decepcionado, mas que se fôssemos nós, teríamos sido decepcionados sim. Qual foi a razão da sua decepção? Eu queria que você corresse para as Escrituras e compreender o que Deus diz sobre as suas decepções, sobre as minhas decepções. Quando eu digo que uma igreja tem que ser cristocêntrica, o fato é que eu preciso olhar para Cristo e preciso ter nele um espelho que vai me fazer prosseguir. Alguém vai dizer que eu não posso olhar para os irmãos, eu tenho que olhar para Cristo sim, mas você vai ver Cristo nos irmãos. Nós temos a grande e gloriosa missão de revelar Cristo em nós, através de nós. Então eu preciso correr para as Escrituras em primeiro lugar, entender sobre aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso saber quem é esse Jesus que me salvou. Por que é que ele caminha comigo e por que é que ele é capaz de não se decepcionar com as pessoas? Muito pelo contrário, mesmo que nós o decepcionemos, ele é capaz de levantar e restaurar. O que eu preciso saber acerca dele? E a Bíblia vai dizer em Hebreus: pois nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a semelhança nossa foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Todos nós sofremos decepções. Todos nós sofremos decepções. Em algum momento nós decepcionamos alguém. E em ambos os casos, a razão foi termos colocado nossa expectativa em quem nós confiávamos, ou seja, em alguém próximo a nós. Mas o caminho que Deus nos apresenta será sempre o caminho do perdão e da restauração. Jesus sabe que toda a nossa dor é passível do cuidado dele. Toda ela, seja qual for. Não há dor que você passe que Cristo já não tenha passado. Não há sofrimento, e qualquer sofrimento que é inerente ao ser humano, que Cristo já não tenha passado. A cruz foi a pior tragédia na visão humana, mas foi a maior bênção que Deus poderia conceder a nós. Cristo se entregando no nosso lugar, Cristo sofrendo as nossas dores, Cristo levando sobre si o pecado que nos trazia, ou o castigo que nos trazia a morte. Então ele sabe o que você está passando. Se você se decepcionou com alguém, ou se alguém foi decepcionado com você em algum momento da sua vida, saiba que Cristo sabe o que você está sentindo. Cristo sabe que você colocou expectativas em alguém e que esse alguém falhou com você. Mas o caminho de Deus sempre será o caminho do perdão e da restauração. Como diz um pastor certa vez: quem nos ofende ou decepciona também tem suas carências. Querer ninguém é melhor do que ninguém. Achar que alguém da igreja não é capaz de decepcionar é achar que essa pessoa seja perfeita. E não há pessoa perfeita dentro de igreja. Igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de pessoas que um dia creram em Cristo, por reconhecerem a sua miséria, por saberem quem são e entregarem as suas vidas a Cristo. Então, quando você olhar para o seu irmão que está do seu lado, veja ele como alguém que é tão carente quanto você.
que é tão necessitado de Deus quanto você. Criar expectativas nele te torna suscetível às decepções. Então eu penso em Jesus como nosso sumo sacerdote, que é capaz de se compadecer das nossas dores, sejam elas quais forem, e que agora vai se reencontrar com Pedro, que foi o último exemplo que eu dei, que o negara de forma tão veemente, que praguejou, que disse: eu não conheço esse homem, e o conhecia tão profundamente, mas vai dizer que não. Jesus conhece a natureza humana, e ele vai se encontrar com Pedro numa praia. Pedro e outros discípulos estão no barco. E ele vai convidá-los a estar com ele na praia. E Pedro mergulha e vai de braçadas até a praia se encontrar com o seu Salvador. Sabe o que impressiona? É que quando Pedro se encontra com Jesus, ao redor daquela fogueira, brasas, peixe assando, tem pão para comer, Jesus não olha com um olhar de acusação, muito pelo contrário. Jesus vai olhar com o olhar de quem está pronto a perdoar, ou melhor, quem já perdoou. Se Jesus pudesse, naquele momento, a Bíblia não relata isso, mas imagine que Jesus tocasse no ombro de Pedro e dissesse: Pedro, eu já te conhecia. Pedro, eu sabia que todas as suas falas eram falas imaturas. Você não sabia o peso do que é me seguir. Você não sabia o que seria a nossa jornada juntos. Mas agora você sabe. Agora você tem clareza do que é me seguir. Me seguir vai te tornar suscetível a muitas coisas. E uma delas são as decepções. Jesus pudesse ter dito a Pedro: você não me decepcionou porque eu já te conheci. Mas nós, ao contrário, nos decepcionamos com as pessoas porque criamos expectativas. Alguns de nós, para não dizer todos, já passamos por essa experiência, que não deixa de ser traumática. Algumas piores do que outras. Encontro casos de pessoas que estão afastadas da igreja e estão doentes por causa do tamanho da decepção que sofreram e decidiram não mais voltar. Deixar. A minha pergunta é: trouxe alívio? O se afastar trouxe alívio? Estou dizendo para aqueles que acreditam piamente que o ajuntamento é bíblico, que o ajuntamento é necessário. Não estou dizendo daqueles que acham que igrejas são eles sozinhos em casa. Não é. Igreja é ajuntamento, igreja é estar junto, igreja é exercitar ministérios, igreja é exercitar dons, é contribuir para o crescimento, para a edificação, é ser aperfeiçoado no ajuntamento. Quem entende essa verdade vai crescer com o Senhor, porque vai ter ao seu lado pessoas que tiveram dons de Deus para serem exercitados, para que a sua vida, para que a minha vida fosse aperfeiçoada. É para essas pessoas que eu estou falando. Se você não acredita nisso, se você não acredita que Deus ministra a bênção nesse ajuntamento, a minha oração para você é que Deus abra os seus olhos. Precisamos estar juntos. Nada trará mais alívio para a nossa alma que não seja o caminho do perdão. Deus nos perdoa em Cristo, sem merecermos, e nos propôs uma caminhada juntos. Perdoar é uma decisão pessoal. É permitir que o nosso ofensor possa caminhar sem o peso da culpa. Não podemos confundir caminhar juntos. Nem sempre significa ter a mesma afinidade que tínhamos antes. Nós não entregamos o ofensor à justiça. Não lhe desejamos nenhum mal. Nos encontramos com ele onde quer que for. O amamos. Entendemos que a nossa caminhada se tornou novamente possível. Mas não necessariamente o convidaremos para um churrasco. Por fim, a única razão pela qual deixamos de reunir, de estar com os irmãos,
será a nossa decisão de não perdoar as ofensas e entender que as decepções são naturais, de uma natureza corrompida pelo pecado, mas sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. Há uma pátria celestial, onde todos aqueles que um dia nasceram de novo, como mencionei no início, estarão eternamente com Cristo. Todas as nossas diferenças e desajustes serão ficados para trás. Veremos a Deus e a Cristo face a face. Aquele que se entregou por nós, a razão de termos ido para lá. Entenderemos perfeitamente que a nossa jornada foi totalmente sustentada por Ele. Se o quisermos entender agora e já, precisamos nos render ao seu domínio. Pois Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa força. Estar em construir uma casa na rocha, como o próprio Senhor disse, é ouvir a palavra e praticá-la. Isso nos faz ter uma casa firmada na rocha, naquilo que Ele está dizendo. E isso inclui caminhar aqui neste mundo como igreja, como corpo de Cristo, sendo moldados, sendo transformados, manifestando o caráter de Cristo em nós, reconhecendo que não somos melhores do que aqueles que nos decepcionaram, nem você e nem eu. Então, quando você diz: eu não volto por causa daquele irmão que me decepcionou, querido, o caminho é diferente. O caminho é de voltar, o caminho é de perdoar, o caminho é de entender que ele é tão carente quanto você. O caminho é de entender que Deus está moldando em você o caráter de Cristo. E Cristo perdoou aquele que talvez para nós seria imperdoável. Afinal de contas, caminhou tão próximo do Salvador. Cristo sempre terá pão e peixe preparados em brasa, esperando que pulemos no mar e nademos até a ele na praia, como o apóstolo Pedro. Ali sempre ele será capaz de restaurar a qualquer um que realmente queira seguir em frente e anunciar as suas virtudes, pois ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Bendito seja o nome do Senhor. Permaneça firme. Deus sabe como e o que fazer para cumprir seus propósitos em nós e através de nós. Não coloque suas expectativas nas pessoas. Deposite-a em Cristo. Ele satisfaz. Ele usa pessoas para suprir as nossas necessidades, mas da forma dele. Se você foi decepcionado, não deixe de estar junto. Deus quer moldar o seu caráter. Deus quer transformar a sua vida. Creia que ajuntamento é bênção de Deus para você. É um privilégio que Deus nos deu. Não abandone por nada o estar juntos. Deus tem bênçãos para a sua vida. Me decepcionei com a igreja. E agora? E agora? Pule no mar, dê braçadas, até Jesus lhe diga: eu estou aqui, Senhor, pronto para recomeçar. E assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo a quem me ofendeu. Eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar com a igreja. E que nós amadureçamos com essa atitude. Não abandone a igreja, volte correndo. Deus tem bênção para você no ajuntamento. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Deus, nós queremos te agradecer pelo perdão que temos em Cristo. O Senhor conhece a nossa jornada. O Senhor sabe tudo o que temos passado. Como nós decepcionamos, somos decepcionados. Mas, acima de tudo, a nossa fé está em Ti, que sempre nos recebe de braços abertos, pronto a nos perdoar e nos restaurar. Deus, que seja assim nas nossas relações com os nossos irmãos. Estamos dispostos a perdoar,
a permitir que eles sejam restaurados por Ti. Somos instrumentos Teus, instrumentos que propagam o amor, que propagam o perdão, que permitem caminhar mais uma milha. Deus nos ajude a caminhar. Aqueles que estão do outro lado, Pai, que feridos por terem sido decepcionados, que o Senhor ministre a cura neste momento em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa visitá-los de uma forma extraordinária, que possam ser reavivados por Ti e que decidam estar juntos novamente, que decidam restaurar a comunhão que tinham uns com os outros. Em nome de Jesus. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir mais um cântico. E se você nessa noite se sentiu tocado por Deus, converse com Ele aí onde você está. Diga para Ele. Ele está pronto a te ouvir. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Em nome de Jesus.
Jesus. Ele entregou a sua vida por nós e Ele é capaz de suprir todas as suas ansiedades, as suas necessidades. Eu quero pedir ao nosso irmão Adenilson, o outro presbítero dessa igreja, que termine então tudo com a palavra de oração, e logo após a oração nós vamos juntar a palavra final de agradecimento, mas mais uma vez agradeço a você que nos acompanha. Adenilson. Nosso Deus, nosso Pai, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, e nos amou de uma maneira tão grande a ponto de enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Prova maior de amor, Senhor, que é essa não há. Nós queremos te agradecer por sermos o alvo da Tua bênção, queremos te agradecer por o Senhor nos assistir, cuidar de nós, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às tempestades da vida. E nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que pudemos ouvir nesta noite, e que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar mentes e corações nesse instante, Senhor, através da Tua palavra, e possa trazer conforto, possa trazer, ó Deus, refrigério, possa trazer um renovar, Senhor, de esperança, possa trazer, ó Deus, restauração em muitas vidas, Pai. E aqueles que foram, ó Deus, decepcionados em algum momento na vida, em algum instante, que esse seja o momento da reflexão, Senhor. E a reflexão maior que tem que ser feita é o que o Senhor fez por nós. É a Tua palavra, é a garantia do Senhor, não o que as pessoas têm para nos oferecer, mas aquilo que o Senhor nos promete, aquilo que o Senhor é poderoso para cumprir. Por isso, ó Deus, nós queremos exaltar o Teu nome e pedimos, abençoa, Senhor, cada um que participou deste encontro aqui, que sejam, ó Deus, abençoados no decorrer desta semana e por todos os dias de suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, eu quero dizer uma palavra especial para você. Não é minha, é do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus virou a página da sua história e Ele quer escrever junto com você. Caminho junto com Ele. Uma vida de vitória junto com o Senhor. Em nome de Jesus, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sempre há um recomeço com Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Ele assim o permitir. Amém.